Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, segunda-feira, quarta semana do tempo pascal. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versos 54 a 58. O ponto central da liturgia de hoje, a partir de Jesus Cristo, converge para o seu Santíssimo Pai adotivo, São José, que nesta data recebe o título de São José Operário. Memória que foi instituída pelo Papa Pio XII em 1955, com o objetivo de não deixar a todas as pessoas, especialmente os cristãos, a se esquecerem de quem nos criou e nos deixou o trabalho. A primeira leitura de hoje aponta para o dado importantíssimo, o qual vemos que mesmo após a queda de nossos primeiros pais, mesmo assim, Deus dignificou a beleza do trabalho. Criados à imagem e semelhança de Deus, é assim que fomos desde o princípio. Contudo, o pecado, ao entrar no mundo, deturpou e sempre tenta deturpar a ordem divina da criação. Um dos grandes males provenientes do pecado é o chamado comunismo ateu, que sempre foi combatido por vários papas. O Papa Pio XI, ao escrever a carta encíclica Divinis Redemptoris, em 1937, denunciou a doutrina como um falso ideal e assim disse: a doutrina comunista que em nossos dias se apregoa de modo muito mais acentuado que outros sistemas semelhantes do passado, apresenta-se sob a máscara de redenção dos humildes. Esta é uma nota importantíssima, pois podemos dizer que está em pleno acordo com o Evangelho de hoje, quando vemos o desprezo de muitas pessoas a Jesus, nosso Senhor, sua Santíssima Mãe e ao vosso Santíssimo Pai adotivo no Evangelho de hoje. Infelizmente, tal desprezo à Sagrada Família de Nazaré se apresentou igualmente em tantos outros séculos. Na mesma encíclica já citada, o menosprezo à ordem divina da criação é dito desta forma: ora, a doutrina que os comunistas em nossos dias espalham, propostas muitas vezes sob aparências capciosas e sedutoras, funda-se de fato nos princípios do materialismo chamado dialético e histórico, ensinado por Karl Marx. Realmente, é uma triste constatação perceber que em muitos outros locais, além daquele citado no Evangelho de hoje, pessoas de várias nacionalidades e culturas ainda desprezam o Senhor do céu e da terra e a verdadeira doutrina abençoada a respeito da vida e do trabalho do ser humano. Na visão marxista, diz o Papa Pio XI, a quem se reduzem o homem e a família? O comunismo despoja o homem de sua liberdade, na qual consiste a norma da sua vida espiritual, e ao mesmo tempo priva a pessoa humana da sua dignidade e de todo freio na ordem moral, com que possa resistir aos assaltos do instinto cego. E a pessoa humana, segundo os devaneios comunistas, não é mais do que uma roda de toda a engrenagem. Do ponto de vista terrível do materialismo comunista, em que se converteria a sociedade então? Continua o Papa Pio XI. Viria a ser uma coletividade sem outra hierarquia mais do que a derivada do sistema econômico. Teria por missão única a produção de riqueza por meio do trabalho coletivo e único fim, o gozo dos bens da terra num paraíso ameníssimo de delícias, onde cada qual produziria conforme as suas forças e receberia conforme as suas necessidades. Desta forma, ao ler o Evangelho de hoje, não devemos menosprezar o belo valor do trabalho e da dignidade humana, a qual Deus criou desde o princípio. E ainda muito menos dizer que São José é somente um simples e reles carpinteiro, como é lido no Evangelho de hoje. Não, o bom cristão nunca aceitaria
tal afronta ao Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, por motivos como estes, que o Papa Pio XI disse abertamente na mesma encíclica já citada: pomos a grande ação da Igreja Católica contra o comunismo ateu mundial sob a égide do poderoso protetor da Igreja, São José. Ele pertence à classe operária e experimentou o peso da pobreza em si e na Sagrada Família, de que era chefe vigilante e afetuoso. A ele foi confiado o Deus menino, quando Herodes mandou contra ele os seus sicários. Com uma vida de fidelíssimo cumprimento do dever cotidiano, deixou um exemplo de vida a todos os que têm de ganhar o pão com o trabalho de suas mãos, e mereceu ser chamado o Justo, exemplo vivo daquela justiça cristã que deve reinar na vida social. Com os olhos no alto, a nossa fé vê os novos céus e a nova terra, de que fala São Pedro. A citação de São Pedro é a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versos 13. Enquanto as promessas dos falsos profetas da terra se desvanecem em sangue e lágrimas, brilha com celeste beleza a grande profecia apocalíptica do Redentor do mundo. Eis que eu renovo todas as coisas. Apocalipse 21:5. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.